Como refatorar uma classe gigantesca? E aí galera, beleza? Como eu já falei para vocês aí no último vídeo, eu estou preparando o meu livro para ser publicado no Hotmart. E aí o legal é que vai estar o livro e todos os bônus que eu quero entregar para vocês, que são o curso de arquitetura limpa teórico, o curso de arquitetura limpa prático, que é live coding mesmo, daquela landing page do The Wise Dev, utilizando a arquitetura limpa, então é do zero até fazer o deploy mesmo no Heroku. Eu vou colocar lá também o conteúdo da imersão arquitetura limpa, que vai ser o evento de lançamento do livro. E além de tudo isso, vou colocar o mini curso de TDD, que é live coding também, o exemplo do Kent Beck, que está lá no livro Test Driven Development by Example, que eu desenvolvi utilizando o TypeScript. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui é o conteúdo, né? A primeira coisa que vai aparecer lá vai ser o livro, tá? Então aqui vai estar o PDF do livro. E aí o bom é que eu consigo atualizar esse PDF. Então, por exemplo, se alguém achar algum typo no livro, alguma coisa assim, eu posso atualizar e avisar vocês que houve uma alteração. Eu acho que não vai haver muitos desses tipos de problemas. Eu estou caprichando mesmo para não ter muitas erratas, por assim dizer, mas o bom é isso, né? Como o livro é digital e vai ficar lá disponível para vocês, se tiver alguma correção, eu posso ir lá e atualizar. Isso é legal também, porque quando ele estiver mais estável, então eu vou lançar uma versão impressa lá na Amazon e também tenho intenção de colocar no Kindle. E aí aqui ó, você vai poder acessar tudo, né? Tem o livro e tem todos os bônus aqui, né? Eu já estou subindo as aulas do curso de arquitetura limpa teórico aqui, ele tem umas 15 videoaulas, tá muito bom mesmo. E depois aqui vai ficar o curso de arquitetura limpa prático, que é o desenvolvimento lá da landing page, usando arquitetura limpa, usando TDD também, pessoal, usando Solid e assim por diante. Depois aqui estarão os conteúdos da imersão arquitetura limpa e no final o mini curso de TDD, que tem umas 15 videoaulas também. Então esse livro estará imperdível, pessoal. Eu estou caprichando mesmo. Ele já está com 70 páginas e vai ter 12 capítulos, pelo menos por enquanto já está com 12 capítulos. Bom, chega de fazer propaganda aqui do livro, vamos falar um pouquinho sobre código legado e refatoração. Então eu já falei para vocês que eu estou lendo o livro do Michael Feathers, que é Trabalho Eficaz com Código Legado ou Working Effectively with Legacy Code em inglês. Se você não viu o vídeo que eu falo desse livro, dá uma olhada aqui. Então o livro é realmente espetacular. Basicamente, cada capítulo é sobre um problema que você tem quando você lida com código legado. Então, para cada um desses problemas, ele apresenta várias técnicas de como que você faz para fazer as alterações, para fazer manutenção no código legado de uma maneira sistemática, utilizando o TDD, utilizando testes, utilizando boas práticas de desenvolvimento, bons princípios. Então, é espetacular mesmo o livro. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão de classes grandes ou módulos grandes, né? Óbvio que tudo que a gente fala aqui é mais ou menos baseado em programação orientada a objetos, então a maioria dos exemplos desse livro são orientados a objeto, mas ele fala também de código em C, mas muitas das coisas que a gente fala para orientação a objeto vale também para procedimental, para JavaScript ou mesmo para funcional. Então essa questão de você ter um módulo muito grande, com muito código, vale tanto para classes quanto para módulos, por exemplo, no JavaScript. Então o capítulo que eu queria falar aqui para vocês é esse, né? A minha classe é muito grande e eu não quero que ela fique maior quando eu fizer essa alteração. Aí eu fiquei pensando, né? Como que seria uma regra de bolso, né? Uma rule of thumb de tamanho de classe ideal? Eu fui dar uma olhada na internet e achei uma resposta do próprio Uncle Bob. Dá uma olhada. Então no Google eu achei essa pergunta aqui no Stack Exchange: How many lines per class is too many in Java? Tá perguntando em Java, mas obviamente que vale para outras linguagens de programação também. Mas é claro, né, pessoal, isso aqui é uma questão muito subjetiva e obviamente não existe um número mágico, né, de linhas de código numa classe. Você pode ter poucas linhas, mas o código está mal escrito. Você pode ter muitas linhas e o código está bem escrito. Mas de fato é legal você ter aí uns parâmetros para poder utilizar quando você desenvolve. E aqui ele faz essa pergunta, né? Como que seria um número mágico aí de linhas de código para Java? O que seria muito? E aí a pergunta que tem mais
pontuação aqui é a do próprio Uncle Bob. Ela é antiga, de 2011, mas essas coisas não mudam muito, né, pessoal? Eu achei legal a abordagem do Uncle Bob. Ele pegou várias aplicações em Java aqui, o JUnit, o Fitness, que ele desenvolveu, o TestNG e algumas outras aqui, incluindo também o Tomcat, e tirou algumas métricas aqui de classes, né? Então, o máximo, por exemplo, de linhas de código num método JUnit é 500. O máximo de linhas de código num método lá no TestNG é 1450. Aqui já parece um número muito grande, né, pessoal? Uma classe com 1450 linhas é muito gigantesca. E aqui tem a média também, tá vendo? A média acho que corre aqui em torno de 60 e 70. Me parece uma média razoável de tamanho de classe em linhas de código, e é isso que o Uncle Bob aqui fala, né? O Fitness, que é uma aplicação que ele desenvolveu lá com o filho dele, na média cada classe tem 77 linhas de código e nenhuma é maior do que 500 linhas de código, ou 498. Aí ele fala aqui, dados esses números aqui, ele dá um número aqui mágico, né, que seriam mais ou menos 200 linhas de código. Eu ainda acho esse número meio grande, 200 linhas de código parece bastante. Eu acho que é legal você manter ali entre 60 e 70 linhas. Mais do que isso, já é indício que você está ferindo, por exemplo, o Single Responsibility Principle, né, que uma classe ela tem que ter uma responsabilidade única, ou responder a poucas pessoas, né, poucos papéis, a poucos atores do sistema, como a gente já falou do Single Responsibility Principle. E o Michael Feathers fala exatamente sobre isso, né? Quando a classe está ficando muito gigante, de maneira geral, é porque ela está ferindo o Single Responsibility Principle. Então esse aqui é o capítulo lá do Working Effectively with Legacy Code, é o capítulo 20, é onde eu estou aqui na minha leitura do livro. Então o capítulo chama isso, né? This class is too big and I don't want it to get any bigger. Então essa classe já está muito grande e eu não quero que ela fique maior. Aí ele vai falando várias coisas, né, sobre a questão de realmente classes grandes, né? Quando você tem 50 ou 60 métodos numa classe, é muito difícil você perceber o que você tem que fazer para alterar essa classe. E ele fala sobre o Single Responsibility Principle, né? Então, quando uma classe tem 20 ou mais responsabilidades, provavelmente você terá um número incrível de razões para mudá-la. Então, a ideia é você ter poucas razões para mudar. O ideal é que seja uma razão só para mudar uma classe. E um dos problemas também é que classes grandes são muito difíceis de testar. Aí ele fala aqui do Single Responsibility Principle e dá um exemplo. Um exemplo eu achei espetacular, que é esse Rule Parser, né, que é um parser de regra. Né? Parsing é fazer análise sintática. Né? Então o compilador faz, por exemplo, parsing do seu código, que é análise sintática. Aqui seria uma coisa realmente, me parece, relacionada com o compilador, é um parseador, né, um analisador sintático de regra. E essa classe está realmente muito grande, né? Você tem aqui 3 atributos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 métodos. Aí o Michael Feathers dá umas ideias, né, de como que você pode quebrar uma classe. Uma ideia que eu achei bem legal é você agrupar métodos que têm responsabilidades semelhantes. Então, se a gente olhar para essa classe aqui, ele dividiu, né? Então você tem lá o método evaluate, que é fazer análise mesmo, avaliar. Esse aqui realmente parece o método principal, e de fato é o método público aqui. Ainda tem mais um aqui que é o add variable, mas me parece a responsabilidade principal dessa classe, que é fazer análise sintática mesmo, por meio desse método. E aqui tem esses 4 métodos aqui que estão relacionados com expressions, né? Com expression. Então, uma coisa legal da gente olhar também é se você tem termos repetindo, certo, em vários métodos. Isso indica que esses métodos eles têm responsabilidade semelhante. Então aqui branching expression, causal expression, variable expression, value expression estão relacionados com expressão e provavelmente devem estar colocalizados numa mesma classe. Aqui tem mais 2 métodos que ele identificou aqui com next term e has more terms. Tá vendo? O term aparece nos 2 métodos, então indicando que eles são semelhantes. E um outro método aqui para adicionar uma variável. Então, essa é uma maneira natural de agrupar os nomes dos métodos que estão aqui nessa classe. E, de maneira geral, eles indicam 4 responsabilidades diferentes. Aí, dessa maneira, é possível a gente quebrar essa classe com base nesses agrupamentos. Basicamente, né, quando a gente olhar para essa classe, a gente está vendo que ela tem 4 responsabilidades. Ó, o parsing mesmo, a avaliação de expressões, tem a ver com esses métodos aqui, ó, que terminam em expression. Depois tem um term tokenization, né, tokenização de termos, que tem a ver com esses 2
métodos aqui e depois Variable Management, né? Gerenciamento de variáveis. Então, se a gente for ver, a gente tem 4 responsabilidades dentro de uma mesma classe. Então, isso é indício que realmente a gente está quebrando o Single Responsibility Principle e que vale a pena a gente quebrar essa classe. Aí ele quebra essa classe realmente em 4 classes principais, que é realmente o analisador sintático, que é esse Rule Evaluator, que seria a responsabilidade principal daquela classe anterior. Depois você tem o Rule Parser, que faz de fato o parsing, né? Então esse cara aqui delega, né, o parsing em si para o analisador sintático de regra, que é esse Rule Parser. E aqui a gente vai ter também um Tokenizer, que vai conter esses 2 métodos aqui, o NextTerm e o HasMoreTerms. Ele tem aqui uma classe também para representar Expression e uma tabela de símbolos. Aquele método addVariable foi para a tabela de símbolos. Então, obviamente que isso aqui é só um exemplo, né? Mas dá para a gente ter uma ideia, heurísticas, para a gente quebrar uma classe grande em classes menores, para fazer um modelo melhor, um design melhor. Depois o Michael Feathers pega cada uma das ideias que ele utilizou para quebrar essa classe aqui em várias classes e vai aprofundando nessas ideias, né? Então, primeiro seria a questão de a gente conseguir visualizar as responsabilidades da classe que está muito grande, e uma heurística é aquele agrupamento de métodos que a gente fez. Depois, uma segunda heurística que eu achei bem legal também é você olhar para os métodos privados. Se uma classe tem muitos desses métodos, isso é indício de que existe uma outra classe que está morrendo para sair dali. Então aqui um exemplo, né? A gente tem vários métodos privados aqui que realmente indicam que tem uma classe que está dentro dessa classe que deveria sair para fora. Aqui depois ele dá um outro exemplo de uma classe grande de reserva em um hotel e ele utiliza um outro método aqui no qual você lista as variáveis de instância e os métodos da classe e você relaciona uma coisa com outra. Aí você chega numa coisa desse tipo aqui e aí você pode identificar diferentes responsabilidades que estão dentro dessa única classe. Então no final ele percebeu, né, que aquela classe, além de fazer reserva em si, ela também calculava as taxas e dessa maneira dá para a gente quebrar em 2 classes, que é a classe de reserva em si, que já existia, e a classe de cálculo de taxas, né, o Fee Calculator. Então fica Reservation e Fee Calculator. E aí depois o Michael Feathers dá muitas outras ideias, né, de como você quebrar uma classe grande, mas essas que eu citei aqui para vocês eu achei espetacular. Dá para a gente utilizar realmente no nosso dia a dia para a gente tentar quebrar classes gigantescas ou módulos gigantescos. Espero que essas ideias te ajudem a refatorar o seu código, legado, para deixá-lo mais gerenciável. Mais para frente a gente pode falar mais sobre esse assunto de código legado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.